Fala pessoal, tudo certinho? Maravilha. Vamos para mais uma aula então? É, Dando continuidade, né? Aula passada nós falamos sobre as modalidades paralímpicas parte um e nós nos focamos na natação e no atletismo, né? Duas modalidades bem complexas, com muitas classes funcionais, com vários tipos de deficiência. Então é bem interessante que a gente tenha conseguido dividir bem nossas aulas, tá? Hoje nós veremos a parte 2, teremos ainda a parte 3, para concluir as modalidades paralímpicas que ainda restam. Modalidades paralímpicas essas que são as modalidades que trabalham então com mais de um grupo de deficiência, né? No primeiro bimestre nós vimos modalidades específicas para grupos de deficiência específica e que não. São modalidades que abrangem mais de um tipo de deficiência, tá bom? Então, para essa aula, nós vamos nos focar em duas modalidades: tênis de mesa e o hipismo. Duas modalidades paralímpicas antigas, o tênis de mesa mais praticado, o hipismo um pouquinho menos, vamos discutir sobre isso, mas o tênis de mesa é uma modalidade muito legal de ser praticada, inclusive porque ela é fácil de praticar, né? Você precisa de um espaço pequeno, uma mesa oficial para competição, mas para treinamento pode ser aquelas mesas que nós compramos para diversão, né? E a partir daí criar o gosto e o hábito nos nossos atletas deficientes a começarem a praticar de fato. Então vamos começar por ela, sem muito mais delongas, né? Tênis de mesa paralímpico é a modalidade então que particularmente eu trabalhei pouco ao longo da minha vida profissional, mas no nível de alto rendimento, mas em boa parte das associações onde eu trabalhei, nós sempre tínhamos uma mesa de tênis de mesa para ter o momento de lazer. Então é uma atividade, pensando em atividade física, excelente para o deficiente, né, que tem que trabalhar muita coordenação, equilíbrio, força. Então é muito boa, muito bacana. E alto rendimento também é um processo bem legal, mas aí demanda treinamento específico, pessoas qualificadas para trabalhar com isso. Mas é um esporte muito legal. E lembrando que tênis de mesa não é ping-pong, hein, pessoal? É quase que uma ofensa você chamar o ping-pong, né? Talvez em momentos de lazer, né, o que você joga na sua casa seja o ping-pong, mas a nível de competição nós estamos falando do tênis de mesa, ok? O tênis de mesa, então, paralímpico, pessoal, é uma das modalidades mais antigas no quadro dos Jogos Paralímpicos. Começou lá em 60, né, numa das primeiras edições. Então é muito importante todo esse momento, esse movimento, desde que começou os Jogos Paralímpicos, justamente por essa facilidade da modalidade, né, pessoal? Não exige nada, nem investimentos muito altos, e se não exige isso hoje, também não se exigiria há 40, 50 anos atrás, tá? Então aqui basicamente participam dessa modalidade separadamente homens e mulheres. Basicamente na deficiência física são paralisados cerebrais, amputados e cadeirantes. E aí no cadeirantes entram tetraparésicos, paraplégicos, lesionados medulares. E as competições são divididas sempre entre andantes e cadeirantes, com jogos individuais, dupla ou equipe, como é no tênis de mesa olímpico ou convencional, né? Então, aqui basicamente duas classes de deficiência física. Nós vamos daqui a pouquinho ver todas as classes, né? Então é bem interessante. As regras não fogem também muito do tênis de mesa convencional. São 5 sets, em cada set disputado até que alguém chegue em 11 pontos antes. Caso tenha um empate 10-10, quem abre 2 pontos ganha. É normal como o tênis de mesa convencional. Um, Algumas diferencinhas na regra básica, né? É a hora do saque na categoria cadeirante, por exemplo, que não precisa cruzar. No tênis de mesa convencional ou olímpico, as bolas na hora do saque cruzam. No cadeirante não precisa. Lembrando que nas modalidades paralímpicas que faltam agora, eu não vou ficar me aprofundando nas regras, porque se eu tivesse que focar nas regras, primeiro eu teria que explicar as regras do olímpico para depois adaptar para o paralímpico. Então, ainda assim, eu vou trazer alguns elementos, né, algumas diferenças que eu considero importante e interessante, mas não primordial, tá bom? Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que todas essas modalidades, a partir de agora, né, são modalidades que não têm uma confederação brasileira paralímpica específica, ou seja, essas modalidades elas são organizadas, administradas, regularizadas pela mesma confederação do esporte olímpico. No caso do tênis de mesa, a CBTM, que é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, é responsável por ambas, pelo esporte olímpico e pelo esporte paralímpico. A diferença é que o esporte olímpico ela responde para o Comitê Olímpico Brasileiro
E o tênis de mesa paralímpico responde ao Comitê Paralímpico Brasileiro, tá? Então, quando vai viajar, seleção, a delegação, a parte lá de gestão do tênis de mesa da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a parte paralímpica, dialoga sempre com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Tá? Então não tem um comitê brasileiro uma Confederação Brasileira de Tênis de Mesa Paralímpico. É junto. E aqui é interessante, então, a gente chegar na parte que são as divisões, então, né, das classes funcionais, que basicamente aqui, ó, vamos pular para esse slide que explica bem melhor. Nós temos, então, 11 classes. Da classe 1 à classe 5 são os cadeirantes. Da classe 6 a 10 são os andantes. E a classe 11 é a classe para os deficientes intelectuais. Por isso que essa modalidade ela é múltipla, né, como a gente conversou na aula passada. Senão isso aqui teria só lá no primeiro bimestre na deficiência física. Mas ela também trabalha com o deficiente intelectual. Então são 11 classes, sendo as 10 primeiras classes para deficiente físico e a 11ª para deficiente intelectual. Lembrando que segue-se uma lógica de grau de deficiência maior quem tem as classes 1, né, e vai melhorando na classe 5. Então, o atleta da classe 1 cadeirante é um cara bem comprometido e o cara da classe 5 é um cara cadeirante com um pouco mais de mobilidade, de tronco, de braço, de mãos. Eu vou deixar ao final dessa aula, vou deixar não, já está, né, obviamente, uma série de links para que vocês acessem e vejam várias classes jogando. Isso é fundamental, tá? Ao terminar a aula, acesse os links e vejam esses vídeos, porque são importantíssimos para completar o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, da classe 1 à classe 5 cadeirantes. O 6 ao 10 é a mesma coisa. A classe 6 são pessoas que andam, mas têm um comprometimento muito maior. Nós vamos trazer ao final dessa explicação um atleta da classe 6, que é um exemplo no mundo, né? Porque é impressionante como ele joga, e ele é um atleta da classe 6, da classe dos andantes, mas com um grande comprometimento. Tá bom? Pensando no Brasil em Jogos Paralímpicos, nós não tínhamos nada assim muito impressionante. Em 2008 tivemos lá uma medalhinha importante, né? Não estou desmerecendo de forma nenhuma a medalha de prata, né? Quando eu digo uma medalhinha, porque foi apenas uma até hoje na história, né? Até então. Mas aí em 2016 o Brasil aqui no Rio de Janeiro fez um ótimo trabalho, conseguiu levar algumas medalhas, né? E quando eu digo ótimo trabalho, faltou ouro? Sempre vai faltar, né? Mas nós temos bons atletas fazendo bons trabalhos. Então, em 2008 a gente tinha tido a medalha lá nas duplas, mas no Rio 2016 a gente conseguiu um pouco mais. A gente conseguiu medalhas de prata, medalhas de bronze, tanto no individual quanto nas duplas. Isso é bem legal. Falando nisso, tanto o Israel quanto a Bruna é uma das capas aqui dos nossos slides, né? E o Israel também é um ótimo atleta, um da classe 7 e outro da classe 10, tá? Então a Bruna da classe 10. A Bruna, a limitação dela realmente é a amputação de braço direito dela, que ela não tem o braço, e o Israel ele tem uma paralisia cerebral. Repara, inclusive, na mãozinha direita dele, lá como está contraída a mão dele, né? Clássico essa rigidez do paralisado cerebral. E como eu falei, nós temos para mim, uns exemplos icônicos do movimento paralímpico em relação ao tênis de mesa, que é o Ibrahim Hamadout, esse egípcio. Ele é um cara sensacional, ele não tem os dois braços, então ele joga com a boca na raquete. Ele saca a bolinha, ele pega a bolinha no chão com os pés, levanta e saca. É impressionante o que o nosso amigo Ibrahim consegue fazer. Tá? Então ele é na classe 6. Ele joga com pessoas que têm um comprometimento grande, mas que andam, né? Então ele é classe de maior comprometimento físico dos andantes, que é a primeira classe, é a 6. Tá? Então é muito impressionante o que esse cara faz. Tem o vídeo dele, e mesmo assim, se não acharem no link, ou não quiserem procurar todos, só botar tênis de mesa paralímpico e botar o nome dele, Ibrahim Hamadout, vai aparecer bem certinho os vídeos, os vários vídeos dele, inclusive ele competindo, que é sensacional o que esse cara faz, tá bom? Isso para mim representa a maravilha que é os Jogos Paralímpicos, o movimento paralímpico em si, né? Que é essa superação e a superação na excelência, né? Não é legalzinho o que ele faz, é impressionante o que ele faz em alto rendimento, ele treina, ele se dedica muito para isso, né? Isso que é o apaixonante. Tênis de mesa é isso, deu quase 10 minutos falando sobre tênis de mesa, e vamos concluir nossa aula falando um pouquinho sobre o hipismo paralímpico, que é
tão impressionante quanto o tênis de mesa, tá? Particularmente até mais impressionante. No hipismo paralímpico, adianto desde já, são 2 grupos de deficiência também. É o deficiente físico, como vocês podem ver nessa imagem, né, a menina sem os braços, e nós temos também o deficiente visual. Sim, senhor, nós temos cegos andando em cavalo e participando de Jogos Paralímpicos, que eu achei impressionante. Então, cegos e deficientes físicos, né, são as pessoas que participam do hipismo paralímpico. Então, homens e mulheres, né, com deficiência físico-motora ou visual. A estreia da modalidade aconteceu lá em 84, então é razoavelmente recente. E 3 anos depois disso, aí o primeiro mundial. Aí a modalidade ficou um pouquinho parada, porque em Nova York ela foi como apresentação e voltou de fato para ficar em 2000, lá nos países de Sydney, na Austrália. E aqui é uma informação importante. A única disciplina do hipismo no programa paralímpico é o adestramento para equestre, com as seguintes provas: individual, estilo livre, individual e por equipes. Por que essa informação é importante? Quando a gente assiste os Jogos Olímpicos, a gente vê várias provas. A prova mais famosa é aquela que o pessoal vai e faz um percurso saltando, né? Velocidade, o cavalo tem que saltar, tem toda a questão dos obstáculos. Essa prova não existe no Paralímpico. O que existe é essa prova que a gente chama de adestramento para equestre. O que é o adestramento, então? É mais ou menos a mesma coisa. Existe no Olímpico, inclusive, o adestramento, tá, pessoal? É uma prova que eles têm um espaço fechado, né? E o atleta tem que fazer uma apresentação também, com o cavalo. Velocidade, andar de costas, abaixar, levantar, mas não tem saltos. Por que não tem saltos? Porque seria um tanto quanto perigoso, né? Os atletas participarem dessas competições com salto, principalmente o deficiente visual, mas tão importante quanto para o deficiente físico. Até porque, como vocês viram na foto, verão em vídeos e veremos em mais algumas fotos, os atletas do hipismo utilizam-se, por exemplo, amputação de braço, né? Ele controla todo o animal através apenas da boca e tronco, então é um risco grande. Então também não dá para a gente exigir, pelo menos por enquanto, né, grandes saltos ou algo do gênero. Quem sabe mais para frente, com um grau de deficiência menor, os atletas paralímpicos não possam participar, criar a prova, né, de saltos e tal, o que eu acho que seria muito legal. Nos Jogos Paralímpicos, as melhores atuações. O Brasil, na verdade, assim, ele tem até boas participações, consegue ganhar uma medalha aqui, uma medalha ali. Mas veja, o hipismo, né, pessoal, que é uma discussão interessante que a gente pode começar a fazer e refletir, é um esporte que é extremamente caro. Extremamente caro. Eu acredito que dos esportes é o mais caro. Do Paralímpico, a mesma coisa. O professor está falando que é mais caro do que todas aquelas cadeiras, que aquelas próteses. Sim, um cavalo é extremamente caro para você criar, para você cuidar, para você tratar, para você levar para a competição. Então é um processo muito caro. O dia a dia da modalidade é cara. A competição é cara. Então não é um esporte tão fácil de iniciar, de começar, que exige um certo grau de investimento, né? Claro que tanto a Confederação Brasileira de Hipismo como o Comitê Paralímpico Brasileiro tentam ajudar, tentam investir. Isso não é só no Brasil, é no mundo essa dificuldade. Assim como o tênis de mesa, quem comanda o hipismo paralímpico no Brasil também é a Confederação Brasileira de Hipismo Olímpico e Paralímpico. Então ela trabalha com as duas, e é a mesma lógica, né? Quando fala de seleção, quando vai levar em competição, eles inscrevem esses atletas ou fazem essa parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então todas essas confederações nacionais, pessoal, tem sempre uma diretoria, uma direção, uma coordenação de paradesporto, né? Que é responsável por controlar essa questão da deficiência. Boa parte delas assim funciona. Quando você vai analisar o organograma dessas instituições, elas trabalham dessa forma, né? Tem uma diretoria, uma coordenação, é um responsável, é uma equipe responsável, é uma delegação, enfim. Sempre tem pelo menos uma pessoa destinada a cuidar dessa seção, tá bom? O hipismo, então, eles são divididos em algumas classes, basicamente pela deficiência física e, obviamente, a deficiência visual, né? Então, nós temos o grau 1A, 1B, 2, 3 e 4. Na classe 4 é onde estão os deficientes visuais, tá bom, pessoal? Então, classe 1A, 1B, 2, 3 e 4. Lembrando que sobe o grau de comprometimento de acordo com... Então, com maior comprometimento para classes mais baixas. Então, o A e o B são classes de pessoas cadeirantes, por exemplo, com grau
de deficiência mais forte, mais rígido, e vai para o 2, vai para o 3 e até o 4, onde também estão alocados os deficientes visuais. Tá bom? No Rio nós tivemos então 2 medalhas com o Sérgio, 2 bronzes, né? Bem interessante. E nós temos, para falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre o hipismo, eu acho que é fundamental, claro, o rendimento, a competição, como a gente falou, mas tem uma situação que eu acho que é interessantíssima a gente falar sobre quando trata com cavalo, que é a ecoterapia. Para quem não sabe, basicamente, ecoterapia é uma forma de terapia com cavalo. É simples assim. É uma forma de terapia muito eficiente, muito utilizada não só para pessoa com deficiência, mas com pessoas para reabilitação de outras situações, de acidentes, enfim. Mas a pessoa com deficiência é fundamental, é muito legal, tanto para deficiência física quanto para deficiência intelectual. Trabalha-se com muitas síndromes, como o síndrome de Down, que a gente já estudou, né? Então o PC, para quem tem o autista, também faz um trabalho muito legal. E a ecoterapia, pessoal, ela faz um trabalho que geralmente é feito por fisioterapeutas, tá? Mas então, professor, por que você está trazendo isso se de repente não é nossa função? Mas é importante para nós sabermos, quem for trabalhar com esse tipo de público, pessoas com deficiência, e não vai trabalhar exatamente com o hipismo, é bom saber que tem a ecoterapia como um complemento para o trabalho para as pessoas com deficiência, né? Então aqui algumas imagens do Dowzinho, da deficiência física, do cadeirante. Eu acho muito legal esse trabalho, particularmente eu conheci alguns locais que trabalham com isso, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? Mas vamos pensar então em 2 dimensões, né? Primeiro, a ecoterapia para pessoas com deficiência física, né? A questão da fisioterapia. É fundamental por vários elementos. O primeiro deles, para quem já andou de cavalo, sabe o quão complexo e o quão difícil é ficar acima de um cavalo. Principalmente a questão de força e controle de tronco. Então você imagina para um paraplégico ou para um tetraparésico conseguir se equilibrar em cima de um cavalo. A questão de força que ele tem que fazer, coordenação, concentração, então é muito legal, muito bacana, é um trabalho que ajuda muito a pessoa com deficiência física a se desenvolver. Eu recomendo para todos os deficientes físicos e intelectuais, mas para todas as pessoas com deficiência física, procurar como tratamento a ecoterapia. Vai ajudar muito no seu dia a dia e em outras modalidades. Isso nós temos para deficiência física, temos também a ecoterapia para pessoas com deficiência intelectual, como o autismo, por exemplo, né? Vamos pensar no autista que tem essa dificuldade de se relacionar, de mostrar sentimentos. Quando a gente fala em relação ao autista com animais, essa troca é muito bacana. Então, geralmente, se ela tem dificuldade em ter relação com o ser humano, com pessoas, quando a gente fala de animais, cachorros, animaizinhos em geral, e o cavalo, por exemplo, também é muito legal. Lembrando que o deficiente intelectual também apresenta muita limitação físico-motora, justamente pelo comprometimento intelectual, cognitivo, que afeta a questão física. Então, segue a mesma lógica do deficiente físico em cima do cavalo, concentração, força, dedicação. Então, só tem a acrescentar, só faz coisas bacanas para a pessoa com deficiência física e intelectual. E em Curitiba nós temos alguns locais. Particularmente eu conheço e levava, nós tínhamos uma parceria com a Polícia Militar do Paraná, nós levávamos alguns dos nossos alunos, atletas, para fazer algumas atividades com eles lá. Era um trabalho bem legal e aberto ao público, para quem quiser conhecer, tá? E tem mais 2 institutos, mais um instituto e a Sociedade Hípica Paranaense que também fazem esse trabalho. Geralmente é um serviço pago, né? Mas com parcerias, com conversa, pode-se trabalhar ou de forma mais barata, ou até mesmo com algumas doações, né? Ou com algumas gratuidades. Muito legal, né, pessoal? Enfim, segue a infinidade de links que tem, tanto o tênis de mesa, quanto o hipismo, quanto a ecoterapia. Assistam, recomendo. Todos eles são muito interessantes, mas teremos oportunidade de vivenciar boa parte dessas atividades, com certeza absoluta, tá bom? Agradeço desde já a participação de todos, fico muito feliz, muito contente, espero que vocês estejam gostando e na próxima aula veremos então as modalidades paralímpicas parte 3, que é as que faltam, tá bom? Então um grande abraço a todos e nos vemos na próxima. Tchau!